Existem momentos em que tudo parece claro. O coração sente, a alma responde. A fé parece que floresce com facilidade. Mas há outros dias em que o silêncio pesa. A dor fala mais alto e as certezas parecem que escorregam das nossas mãos. Todos nós já estivemos lá, naquele lugar entre o que dizemos crer e o que de fato cremos, ou duvidamos. E se fé e dúvida não forem opostas? E se o primeiro passo da fé for simplesmente continuar, mesmo sem entender? Crer ou não crer? O vale da incredulidade. Esse é o título da mensagem de hoje. E agora começa mais um programa Viva aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Ele hoje deseja ter uma experiência real com você. Olá você, crer ou não crer? Esse é o título da atual série de mensagens que iniciamos 2 semanas atrás. Na primeira mensagem nós estudamos juntos sobre o que é a fé verdadeira e como que ela interage com as dúvidas que invariavelmente todos nós temos na nossa vida. Já na segunda mensagem nós analisamos a busca humana por um lar e como a fé nos ajuda a encontrar o lar que o próprio Deus está preparando para cada um de nós. Mas hoje, no entanto, nós veremos como, de certa forma, a vida espiritual é uma vida de paradoxos. Na nossa jornada espiritual, nós vivemos momentos em que, aparentemente, nos sentimos no topo da montanha, ali ao lado de Deus, com aquela intensa alegria, a clara percepção da sua presença ali do nosso lado. Mas há outras situações, no entanto, que nós nos encontramos no vale da dúvida. Sentimos que estamos ali sozinhos diante dos desafios que a vida coloca diante de nós. E por falar em montanhas, por alguma razão, quando nós estamos no alto de uma delas, a sensação é sempre especial. É no alto de uma montanha que o céu e a terra estão ali próximos um do outro. Anos atrás, eu e minha família tivemos uma experiência singular em uma montanha. No período de férias, na última semana daquele período, nós visitamos o East Park, no estado do Colorado, onde morava um dos meus irmãos. Tivemos uma agradável manhã ali de piquenique, um dia maravilhoso de verão, a temperatura quente e agradável. E após o almoço, nós decidimos subir uma trilha que indicava a parte mais alta ali do parque. E a cada 5 minutos eu percebi que a temperatura caía de maneira assustadora. Até o momento que a gente começou a ver neve. Continuamos ali a subida até um ponto de serviço que ficava no alto da montanha, a exato 11.796 pés, quase 3.600 metros de altura. Foi um momento muito especial, mas com muito frio. Mas existem picos bem mais altos que esse. O ponto mais alto do nosso planeta é o Monte Everest. Está localizado ali na cordilheira, no Himalaia, e está entre ali a fronteira do Nepal com o Tibete. E o seu ponto mais alto, o Everest, tem 29.017 pés, 8.848 metros acima do nível do mar. Até hoje, mais de 6.000 pessoas já alcançaram o topo. No entanto, a conquista tem um alto custo. Mais de 330 alpinistas perderam a sua vida na tentativa. Muitos deles por hipotermia, avalanches ou até mesmo falta de oxigênio. A montanha, queridos, ela continua sendo esse símbolo de desafio, de conquista, risco. Lugares altos sempre representaram alguma coisa especial e muitas vezes apontam para algo transcendente. No mundo antigo, os altares sempre eram colocados em lugares altos, onde ali os sacrifícios eram oferecidos aos deuses. Um dos nomes mais importantes para Deus que nós encontramos na Bíblia é Altíssimo, o Deus Altíssimo, o que indica o seu poder em comparação com a nossa pequenez. Na Bíblia, todos os sinais de transcendência apontam para Ele, para Deus. Diante dele, nós nos deparamos com a montanha que nós não podemos mensurar, muito menos conquistar. Para muitos de nós, existem momentos especiais na nossa vida que aparentemente indicam que nós chegamos no topo de uma montanha. Geralmente são momentos que nos levam a ter aquela convicção de que nós podemos ter fé, uma fé real, significativa. São nesses momentos que nós podemos ver, a gente enxerga. Nesses momentos a gente sente. São em situações assim que nós encontramos a razão para viver.
mesmo quando nós não temos todas as respostas que muitas vezes buscamos. Esses momentos ocorrem das mais variadas formas. Surgem quando você ouve, quem sabe, uma mensagem inspiradora, quando você recebe algo que você não merece, quando você vê o nascimento de um bebê, quando você recebe a resposta de uma prece. Nessas situações, nesses momentos, a beleza da natureza, ela captura sua mente. As notas de uma música transmitem algo especial que atinge seu coração. É uma frase em um livro que traz um significado especial para a sua vida. Nesses momentos você sente que Deus está ali. Nesses momentos a sua fé parece que renasce uma vez mais. São nesses momentos que você vê o topo da montanha na sua dimensão espiritual. Eu me recordo que, anos atrás, em uma viagem, estava sozinho e conversando com Deus, foi tão especial aquele momento que eu parei o carro e havia uma colina assim, eu subi até o alto. E foi algo único. A conexão, a certeza que Deus estava ali ao meu lado, o momento dessa conversa especial com Ele. E muitas vezes esses momentos vão além da nossa capacidade de expressar ou de escrever em palavras. Encontramos na Bíblia a experiência de Jacó, ali em Betel, no momento que ele reconheceu a presença de Deus. E são momentos como esse que nós nos sentimos no topo da montanha. E momentos que aparentemente demonstram essa íntima conexão com o nosso Criador. Mas existem situações, queridos, em que nós duvidamos. Momentos em que o oposto acontece. Em determinadas circunstâncias nós temos fé, mas em outras nós nos deparamos com a dúvida. E é por essa razão que nós nos perguntamos, será que é possível ter fé na presença da dúvida? Como eu tenho mencionado repetidas vezes nessa série, geralmente nós as vemos, a fé e a dúvida, como realidades distintamente opostas. Em determinados momentos elas são de fato inimigas, mas no entanto em outras circunstâncias e de maneira surpreendente, elas são muito similares, principalmente quando nós levamos em consideração as questões essenciais à nossa vida. Nós sempre somos atraídos pela experiência da montanha. E aqui é importante destacar que nenhuma sociedade teve seu início na descrença, no ateísmo, não. Os homens sempre começaram com uma história de crença, uma história de fé. A dúvida, ela sempre vem mais tarde. A dúvida, na realidade, sempre surge. E aqui nós encontramos a triste realidade sobre a experiência do topo da montanha, é que ninguém fica permanentemente nesse estado. Todos retornamos invariavelmente para o vale da ambiguidade, para o vale da dúvida. E o que isso significa? Significa que o nosso senso de certeza a respeito de nossas crenças, ele é volúvel, ele se altera. Por vezes, a dúvida surge. Mas aqui é importante mencionar que as dúvidas nem sempre aparecem em virtude de uma nova evidência contra a nossa fé, não. Uma das maiores ilusões que nós temos na nossa mente é essencialmente governada pela nossa razão. A nossa mente não é simplesmente uma máquina lógica. Aquilo que aparentemente é verdadeiro para nós em um momento, drasticamente muda no momento seguinte. Eu me recordo a primeira vez que eu fui descer numa corda, num rapel, numa caverna, e disseram para mim, não tem medo, é seguro. E aparentemente nada tinha mudado no momento que eu estava escutando a orientação, até quando eu cheguei na beirada do buraco. Não tinha nenhuma evidência de nova que podia me levar a crer que o rapel seria menos inseguro. Nada aconteceu, mas naquele momento, na minha mente, dúvida. Isso acontece sempre quando nós saímos da situação de conforto, segurança, e a gente se coloca ali na beira de um precipício. Nesse momento, a única coisa que você pode fazer é escolher. No momento que eu estava ali, não tinha o que fazer. Ou eu desço, e sem se soltar por completo, isso não acontece. E nesse momento você precisa confiar, e eu tive que confiar completamente na corda. Isso requer, queridos, na realidade, um comprometimento acima da dúvida, do temor. Não tem outra maneira de descer, a não ser confiando. Algumas das mais profundas decisões da vida requerem, da mesma forma, confiança da sua parte. Mas mesmo não tendo total certeza, você precisa desse comprometimento integral. Você precisa dar o primeiro passo. E esse primeiro passo envolve fé. A Bíblia afirma, tudo é possível àquele que crê.
No entanto, a fé não traz evidências plenas antes de ser exercida, de ser experimentada. A palavra de Deus também afirma: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mas apesar de não ver, nós precisamos de convicção, de comprometimento. Em nossa existência existem certas decisões que envolvem profundo comprometimento. Por exemplo, viver regido por certos valores. Casar-se, educar um filho, seguir a Deus. Mas aqui, queridos, o importante é nós entendermos que algumas decisões que tomamos, geralmente as mais essenciais, requerem total comprometimento, mas que não nos dão a garantia completa. No entanto, exigem esse passo de fé, exigem essa confiança em Deus. E a grande questão aqui é que confiar, quando nós damos esse primeiro passo, ao se jogar para trás, você nunca tem a certeza plena do que vai acontecer. Só que uma coisa é certa: se você não confiar, se você não der o primeiro passo, se você não se jogar nos braços de Deus, você nunca conhecerá a alegria de viver de maneira completa pela fé. Você viverá uma vida inteira na beirada do penhasco, sem saber o que é de fato voar. Pense comigo, por exemplo, no filhote de uma águia. Ela nasce ali em ninhos construídos nos penhascos, ali no alto, no topo das montanhas, muitas vezes a mais de 1.800 metros de altitude. Durante semanas, ali o bebezinho águia é alimentado e protegido pela mãe. Só que chega o momento do voo, é o momento decisivo. A mãe águia não simplesmente espera, ela provoca esse momento. Às vezes ela tira o filhotinho ali do conforto, do ninho, e até algumas vezes empurra suavemente o filhote para fora da borda ali do ninho. Isso não é crueldade. Na realidade, é para o desenvolvimento da confiança. O instinto existe, mas o voo só nasce no momento do risco. O primeiro voo de uma águia jovem costuma correr entre 10 a 14 semanas de vida. E que apesar do medo inicial, a maioria aprende a voar no ar, não é no chão. Elas foram criadas, foram feitas para o céu, só que só descobrem no momento do salto, no momento que se jogam no ar. Assim também, queridos, é a vida com Deus. Há momentos em que Ele convida você e a mim para a gente sair do ninho, para a gente sair da zona de conforto, para a gente confiar. Você não vê o chão, não tem garantia alguma. Mas quando você se lança nos braços do Pai, algo acontece. Você descobre que finalmente você foi criado para voar com fé. E se você está exatamente nesse momento, diante dessa dúvida, mas desejando confiar, eu quero te oferecer algo que pode fortalecer a sua fé. Essa é a revista Esperança, Eu Creio. E com ela você vai encontrar os princípios principais que encontramos na Palavra de Deus. E descobrir que a fé não precisa ser cega. Ela pode ser fundamentada, esclarecida, viva. E para pedir o seu exemplar, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, 12 98 244 4449, ou acesse o nosso site novotempo.com/escola bíblica. Não perca essa oportunidade. Repito, 12 98 244 4449. E depois do programa, envie uma mensagem aqui para a gente. Recapitulando, você foi criado para voar com fé. Se você não confiar, você não dê aquele primeiro passo. Se você não se jogar nos braços de Deus, você nunca entenderá ou conhecerá a alegria de viver pela fé. Mas nessa experiência, a experiência da fé, existe algo imprevisível. Nos evangelhos, 9 vezes Jesus disse: sua fé te curou, sua fé te salvou. Mas o que é interessante é que Jesus se referia a pessoas que, do ponto de vista humano, seriam as últimas a exercer fé. Certa vez, um centurião romano, ele procurou Jesus para pedir auxílio a um servo dele que estava doente. Cristo ali se prontificou a ir com aquele homem até a sua casa, mas aquele soldado romano responde assim para Jesus: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. De certa forma, aquele centurião, aquele soldado romano, ele cria que se Cristo pronunciasse algumas palavras,
o seu servo ser liberto daquele mal. Jesus se maravilhou com aquilo e afirmou: digo-lhe a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Uau! Em seguida, Jesus também disse àquele homem: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Extraordinário, não? Mas eu te pergunto, por que será que a fé geralmente surge onde e quando menos se espera? Por que será que o sofrimento, a perseguição, ao invés de destruir, se você permitir, frequentemente, fortalece a fé? Já em uma outra experiência, Jesus estava ali no alto de uma montanha com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E aquele foi um momento único, especial para todos eles. Jesus, pela primeira vez, manifestou-se a seus discípulos através de uma maneira sublime. Ouça só o relato. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Uau! Aqueles 3 discípulos ficaram estarrecidos, tiveram uma experiência extraordinária no topo daquela montanha. Eles viram Jesus em sua glória, em sua majestade. Aquele foi um momento único para eles. Mas depois disso, Jesus também disse para eles: é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo. O que aconteceu, em outras palavras, queridos, foi mais ou menos o seguinte: para aqueles homens, vocês terão que caminhar ao meu lado. Vocês terão que passar por momentos de confusão, de dúvida. Vocês vão ter que aprender a perguntar e a responder importantes perguntas. Vai acontecer uma crucifixão. Depois disso, uma ressurreição. Não vai ser fácil, mas vocês precisam confiar em mim. Só que antes de tudo isso, nós temos que descer dessa montanha. E quando eles chegaram lá embaixo, no vale, as coisas que eles não estavam nada bem. Quando eles acabaram de descer, eles encontraram um pai. E por sinal nós falamos um pouquinho desse pai na mensagem anterior. Aquele pai estava em total desespero na busca de auxílio. Seu filho, desde a sua infância, era atormentado por um demônio e sofria terríveis convulsões. E além desse comportamento altamente destrutivo, e ele vai e se aproxima de Cristo em busca de ajuda. E, na realidade, alguns dos discípulos de Jesus disseram àquele pai que Cristo estava no topo da montanha. Então, ele pede para aqueles discípulos: vocês podem me ajudar? Isso está matando meu filho. Me ajudem. E os discípulos então disseram: tudo bem, traga seu filho aqui. Eles já tinham visto Jesus orar. Eles já tinham visto Jesus Cristo curar e libertar outras pessoas. Então eles fizeram as mesmas coisas que Jesus faria. Mas, para surpresa deles, sabe o que aconteceu? Nada. Nadinha. E tinha uma multidão vendo tudo aquilo. Muitos estavam ali somente para criticar e acusar Jesus. E ao ver o fracasso dos discípulos, chegaram à conclusão de que esse papo sobre Jesus aí não era tão forte quanto alguns diziam. Conclusão? Os discípulos começaram a bater boca com aqueles líderes religiosos. E nesse momento é que chega Jesus e com os outros 3 discípulos que estavam no topo da montanha. E ele pergunta: o que vocês estão discutindo? O pai então se aproxima de Jesus e conta para ele como que o seu filho tinha sido ali atormentado por aquele espírito e como o deixou mudo e com aquelas frequentes convulsões. O relato bíblico, ele diz: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Imagina esse momento para os discípulos. Não era uma situação de orgulho, pelo contrário.
vergonha, faltou o poder espiritual para eles. Portanto, eles fracassaram em ajudar uma pessoa que estava ali em grande necessidade. E para complicar ainda mais, eles acabaram se envolvendo em uma discussão que não levava a nada. E apenas tornou-se ali entretenimento para aquela enorme multidão que estava vendo tudo aquilo. Que triste situação é essa. E Jesus Cristo, olhando para todos, ele diz o seguinte: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. E o relato bíblico continua dessa forma. Então eles o trouxeram. E quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. E neste momento, o pai suplica a Jesus Cristo: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Algumas vezes, mesmo naquilo que cremos, nós deixamos escapar uma pequena palavra. E assim foi com aquele homem. Que palavra é essa? Sim. Sim, queridos, é uma palavra pequenininha, que não surge quando nós nos sentimos no alto da montanha. Os sis da vida sempre aparecem quando nós estamos no vale da dúvida. Jesus, esse é o meu menino. Eu tenho orado por ele cada dia. Eu já disse para Deus, eu faço qualquer coisa por esse menino. Eu daria qualquer coisa por esse menino. Eu prometo qualquer coisa para Deus. Mas nada acontecia. Jesus, cada vez que surgia alguém com a reputação e o poder espiritual de curar, eu levava meu menino para ele. E sempre suplicava a mesma coisa. Você pode me ajudar? Mas nada acontecia. Finalmente, Jesus, eu vi falar a seu respeito. A minha esperança, mais uma vez, renasceu. Jesus, você faz ideia o quão difícil é ter esperança em algo e ver tudo desmoronar mais uma vez. E agora, tudo aconteceu de novo com os seus discípulos. Mas, se você pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. E Jesus, ele imediatamente foca a sua atenção no se, para em seguida fazer uma afirmação surpreendente. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Jesus agora muda o enfoque e apresenta outro se. O homem diz, se for possível, me ajude. Jesus responde, todas as coisas são possíveis se você crer. E se você fosse aquele homem? O que você diria agora? Hein? Talvez você também pudesse mudar o que disse a Senhor Jesus. Não era bem isso que eu queria dizer. Eu não tinha em mente se, mas como o Senhor pode todas as coisas, só que não foi isso que ele disse imediatamente, após ter sido interpelado por Cristo. Ele foi sincero. E as palavras daquele homem expressam exatamente o que ia no seu coração. Ele diz, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Eu creio, mas eu duvido. Eu espero, mas eu temo. Eu oro, mas eu hesito. Eu aguardo, mas eu receio. Eu peço, mas me preocupo. Eu creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. A sincera prece de alguém que duvidava. A prece de alguém que sofria. Mas ele buscou em Jesus Cristo a sua última opção. Senhor, por favor, tira o C da minha vida. Eu creio, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Como é que Jesus responderia nesse momento? Ele não diz, estou chocado com a sua dúvida, sinto muito, não tenho tempo para gente como você, seu fraco, seu infiel. Não. É maravilhoso a maneira pela qual Cristo responde. Cristo é maravilhoso a sentir que mesmo em meio à dúvida, Jesus se aproxima com carinho daquele pai e daquele filho. E qual é o resultado final? O menino foi curado por Jesus. Ele foi transformado. Ele continuou a sua vida daquele momento em diante de maneira normal. Ele fez amigos. Ele pôde finalmente estudar. Ele aprendeu uma profissão. Ele provavelmente se casou, teve filhos e filhas.
Ele envelheceu e mesmo em seus últimos dias de vida, eu tenho certeza que ele contava para todas as pessoas sobre aquele dia. O dia quando ele era ainda um menino. Mas quando um certo Galileu fez o que ninguém pôde fazer. Ele nunca se esqueceu do dia em que ele esteve com Jesus no topo de uma montanha. No topo da montanha? Mas pastor, você não disse que Jesus encontrou aquele menino e o pai no vale? No vale da dúvida? No vale do desespero? No vale da incerteza? No vale da insegurança? No vale da indecisão? No vale da solidão? No vale sem esperança? É isso mesmo, queridos. Foi isso que eu disse. Porque na realidade o topo da montanha é sempre onde nós temos um encontro especial com Deus. Isso muitas vezes acontece quando nós ainda estamos no vale. Porque é no vale que a gente vive. Mas a grande pergunta é, e você? E nós? Você acredita que essa história realmente aconteceu? Talvez você tenha dúvidas. Talvez você esteja se perguntando sobre esse tal desse demônio. Talvez você nem tenha certeza sobre se milagres realmente acontecem. Talvez a sua fé ainda está cheia desses sis. Mas para você existe um maravilhoso texto bíblico no Novo Testamento, uma pequena carta que diz o seguinte: tenham compaixão daqueles que duvidam. Deus, queridos, Ele entende os nossos sés. O pai dessa história tinha tanta dúvida quanto nós temos. Mas algo dentro de nós não deixa de ter esperança. Algo dentro de nós ainda nos mantém em direção àquele mestre. Algo sobre a sua vida, sobre os seus ensinos, sobre a sua fé. Algo sobre a paz que Ele nos deu. Algo sobre o reino que Ele nos introduziu. Algo sobre o poder que Ele nos apresentou. Algo sobre o perdão que Ele nos ofereceu. Algo sobre o amor que Ele comprovou. Algo sobre a vida que Ele nos deu. Algo sobre a morte que Ele sofreu. Algo sobre a tumba que Ele conquistou. Algo sobre a promessa que Ele fez. Algo sobre a esperança que Ele deixou. Algo especial sobre Jesus. Por mais de 2000 anos tem atraído pessoas de todas as partes do mundo. Algo que ainda hoje atrai pessoas como você e eu, que mesmo em meio às nossas dúvidas buscam a presença e direção de Deus. Algo dentro de você lhe diz que você está em pé na beirada do penhasco e a última e única alternativa para Jesus Cristo é ilusão e desespero. Nós não podemos ver e conhecer exatamente tudo sobre a nossa esperança nesse momento, mas um dia nós veremos, um dia conheceremos. Um dia a Bíblia afirma, o nosso pequeno e débil se tornará um grandioso quando. Talvez você esteja nesse momento na beirada do precipício pensando, será que eu posso realmente confiar nele? Será que eu posso me comprometer com ele mesmo tendo dúvidas? E se eu pular, será que ele vai realmente me sustentar? Eu não conheço a sua vida, mas uma coisa eu sei. Se você nunca acreditar, se você nunca confiar, se você nunca depender, se você nunca pular, você nunca saberá a resposta. E então, qual é a sua decisão? A decisão que você faz nesse exato instante. E, Pai querido, a esse filho, essa tua filha, que quem sabe nesse momento vive o desespero de não saber o que fazer. Suplico, bom Deus, que tu possas, mesmo em meio à dúvida, dar a ele ou a ela, Senhor, a segurança que, ao se soltar, poderão viver teu sonho e teu propósito, a vida deles. E isso eu te suplico em nome e pelo amor de teu Filho, nosso Senhor Salvador Jesus. Amém, Senhor. Amém.